Eu gostaria de convidar a todos a abrirem a Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Nós estamos com uma sequência de pregações que é baseada em personagens da Bíblia. Então, nós estamos pregando sobre alguns personagens famosos, outros não. E temos invariavelmente temos pregado de manhã em personagens do Antigo Testamento e à noite personagens do Novo Testamento. Eu gostaria de quebrar um pouco a regra agora. Gostaria de pregar sobre personagens hoje do Antigo Testamento, sendo eles os 4 leprosos. Segundo Reis, capítulo 7, diz assim, a partir do versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo à porta de Samaria. Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos ciros. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros ruído de carros, de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. E então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos ciros. E eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfomeados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram o rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos ciros, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei
a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. E assim cumpriu-se o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo e uma de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Pai querido, nós lemos a tua palavra. Sabemos que a tua palavra é justa, é verdadeira, sempre cumpre o objetivo pela qual foi enviada. E aqui nós estamos, Senhor, sequiosos de nos dessedentar com a tua palavra, Senhor. E também sabemos que a tua palavra é alimento para a nossa alma. Nós desejamos também que, como pão, Senhor, da vida, como pão material, que nós possamos nos alimentar da tua palavra também, Senhor, em nossos corações. Faz isso porque desejamos crescer espiritualmente e vencer as dificuldades da vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu quero falar sobre esses personagens, que são os 4 leprosos. 4 leprosos heróis. Nós somos condicionados a crer que a solução dos nossos problemas vem das mãos dos mais capazes deste mundo. Quando a gente lembra da situação econômica, política, financeira que nós vivemos, não só no nosso país, mas em todo o mundo, a gente pensa nos poderosos. A gente pensa, por exemplo, no presidente dos Estados Unidos, a gente pensa na ONU. Aqui no Brasil a gente pensa no nosso presidente, nos políticos, nas pessoas que estão exercendo o poder. E é claro que essas pessoas têm uma responsabilidade muito grande de governar os países, e nós, como servos de Deus, precisamos orar por eles. Mas a verdade é o seguinte: a nossa esperança e a nossa confiança não estão nos poderosos desse mundo. Aliás, a nossa esperança não está no homem. A nossa esperança está em Deus. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto mais absurdo que a gente pode perceber do ponto de vista humano e do poder, porque a solução dos problemas que ocorreu para o povo de Israel, os mensageiros foram as pessoas em que ninguém poderia imaginar. Como nós somos condicionados a crer que a solução está nos grandes, nós, por isso, mal olhamos para os que estão em situação de pobreza e miséria. Para nós, eles são estorvo. Para nós, eles nos atrapalham. Como os leprosos também eram vistos como pessoas não benquistas naquela sociedade. Os leprosos, eles eram tirados da cidade e viviam fora das muralhas, recebendo a ajuda das pessoas que moravam dentro. Mas eles eram separados. Quando um leproso se aproximava da cidade, as pessoas jogavam pedras neles, procuravam gritar, procuravam tirá-los da cidade, porque todos tinham medo do contágio da doença. E por incrível que pareça, são esses leprosos que são os heróis desta história. Então, o que nós podemos aprender de uma história onde os 4 leprosos são os heróis? O contexto dessa passagem é o seguinte: o Reino do Norte, Israel, desde a divisão com Jeroboão, teve uma sequência de reis idólatras. Os piores reis que a gente pode imaginar. Quando Jeroboão, ele dividiu o reino, vamos pegar a sequência. A monarquia unida começou com Saul. Samuel ungiu a Saul para ser rei de todo Israel. Saul,
ele não obedeceu a Deus, ele acabou se tornando também uma pessoa reprovável diante de Deus, e ele foi sucedido por Davi, que também foi ungido por Samuel. Depois de Davi, o seu filho Salomão passa a ser o rei. E depois de Salomão, nós vamos ter o filho de Salomão, Roboão, que tem o papel de continuar no reinado. Só que Roboão, ele não tinha muita habilidade. Ao invés de ouvir os conselheiros do seu pai, os mais antigos, ouviu os conselheiros mais novos, quis aumentar a carga tributária, e aí houve a divisão do reino. Jeroboão, que era um usurpador, ele acabou ficando no reino do norte, dividiu ao meio o reino de Israel. O reino do norte continuou se chamando Israel, com capital em Samaria, e o reino do sul, Judá, com capital em Jerusalém. Só que Jeroboão, ele não queria que o pessoal do norte continuasse adorando no sul, em Jerusalém. Ele tinha medo de perder o poder político das tribos que ele dominava. Então o que ele fez? Ele estabeleceu um culto, a idolatria dos bezerros de ouro. Em 2 lugares, ele formou um culto, formou sacerdotes e expulsou todos os levitas que estavam espalhados nas tribos do norte. Todos os levitas voltaram para Judá e ficaram em Jerusalém e nos territórios de Judá. Então, por isso, mesmo que o povo de Israel tenha se afastado das idolatrias, principalmente dos cananeus, eles sempre se mantinham na idolatria dos bezerros de ouro. Então isso fez com que todos os reis do norte fossem reis idólatras. Essa disposição reprovável levou à destruição de Samaria, quando da invasão de Senaqueribe, o rei da Síria. Mas antes da destruição de Samaria, houve uma catástrofe muito grande. E é essa que nós estamos lendo aqui. Antes dessa catástrofe, Deus ele sinalizara, através dos profetas Elias e Eliseu, a necessidade de arrependimento de Israel. Elias mostrou que o culto que eles estavam tendo, o culto a Baal e às divindades cananeias, estavam afastando cada vez mais o povo de Deus. E Eliseu continuou também profetizando. E como a idolatria, ela traz suas consequências, o fato do povo se afastar de Deus, que é o doador da vida, que é aquele que cuida de nós. Quando nós nos afastamos de Deus, as consequências vêm para a nossa vida. A nossa vida pode estar bem até financeiramente, mas ela não vai estar bem espiritualmente. Teremos problemas de relacionamentos, problemas no nosso lar. Teremos dificuldades de enfrentar os problemas da vida. Isso porque o afastamento de Deus gera consequências em nossas vidas. Isso aconteceu com a nação de Israel também. E a consequência era terrível, irmãos. Porque, na verdade, os sírios, a Síria, que nós conhecemos, que hoje foi devastada pela guerra, mas a Síria invadiu Israel. Mas invadiu para arrebentar Israel. De tal forma que eles cercaram a cidade de Samaria. O rei de Israel estava ali desesperado, porque a forma como os povos antigos utilizavam para derrotar os outros povos era justamente esse. Se eles não conseguiam entrar rapidamente na cidade, eles cercavam a cidade, não deixavam alimento entrar, não deixavam a água entrar, não deixavam circular mercadorias, e o povo que estava dentro das muralhas era obrigado a se entregar, era obrigado a capitular. E o povo estava resistindo ao cerco, só que a comida estava acabando. O texto nos mostra que dos cavalos da cidade só haviam sobrado 5, porque os outros cavalos, certamente eles utilizaram como alimento. Tem um episódio anterior que mostra a crise que eles estavam vivendo, que fez com que o rei até colocasse roupa de saco,
né, e cinza sobre a cabeça, era um sinal de arrependimento naquela época, de humilhação, pedindo a Deus providência. Por quê? Porque duas mulheres chegaram até o rei, e essas duas mulheres chegaram e disseram o seguinte: olha, meu rei, nós combinamos um trato. Nós estávamos com fome e a gente fez o seguinte: a gente combinou de matar um dos nossos filhos para comer. Então eu mataria o meu filho e ela depois mataria o filho dela. E ela não cumpriu o seu trato. Eu matei o meu filho, mas ela não matou o dela para que a gente se alimentasse. Quer dizer, a fome era tamanha, tão grande, que eles chegaram ao ponto de cometer o canibalismo. Imagine a situação que eles estavam vivendo. E por conta disso tudo, nesse episódio, o que nós podemos ver é que Deus começa a intervir em favor de Israel. E aí, numa situação absurda, difícil de acreditar, o profeta vai até o rei e disse: amanhã vocês vão comprar um caminhão de farinha por apenas R$100. E amanhã vocês vão comprar outro caminhão de cevada por R$200. O principal general, que era o braço direito do rei, disse: olha, isso não vai acontecer, mesmo que dos céus caiam alimento, que chova alimento, isso não vai acontecer. E Eliseu chegou e disse: ah é? Você vai ver isso acontecer, mas você não vai aproveitar disso porque você não creu. Então é esse o contexto dessa passagem. E o que a gente pode aprender então com esta passagem para o nosso dia a dia? Vamos pensar agora em Brasil. Vamos pensar nas nossas situações diárias, nos nossos problemas. Dizem que cerca de 62% dos brasileiros estão com dívidas, cartão de crédito, cheque especial, e muitos estão negativados. Eu creio que não é o caso de ninguém aqui. Ninguém aqui está passando por dívidas. Mas vamos pensar nesse nosso contexto. Mesmo que você não esteja endividado, talvez outras pessoas estejam. Mas também vamos pensar nos problemas do nosso país, na indigência, na violência, em tantos problemas que nós estamos vivendo. Primeiro aspecto que nós podemos ver nesse texto é entre o limite e o arrependimento. O rei de Israel, movido pela visão trágica dos acontecimentos, mesmo que a contragosto, demonstra sinais de arrependimento. O profeta Eliseu traz uma profecia que reverteria em pouco tempo a escassez em fartura, o que era para eles inimaginável. Não são poucos na Bíblia os exemplos de mudanças radicais na vida daqueles que creem no Senhor. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus, sim, tem a possibilidade de mudar a nossa sorte. Que Deus pode intervir. Deus, Ele trabalha, como a gente cantou muito bem. Eu acho que essa música da Cassiane, dessa compositora, ela é interessante porque mostra que Deus é um Deus que ouve a nossa oração. E que nesta oração, Ele está trabalhando de alguma forma. Ele pode ouvir a nossa oração e dizer sim, mas Ele pode ficar em silêncio. E no silêncio, Deus está trabalhando conosco. Deus está nos sustentando. Deus está nos amparando. Deus está movendo as coisas para que a gente possa, de alguma forma, ser mudado, moldado. Deus não é um pai irresponsável que dá tudo para os seus filhos segundo o bel prazer deles. Não. Deus, Ele constrói o nosso caráter no processo. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando nos nossos relacionamentos. Deus está trabalhando a nossa perseverança. Deus está trabalhando a nossa capacidade de enfrentar os problemas. Deus está trabalhando a nossa capacidade de testemunhar a graça de Deus. Então,
Muitas coisas estão envolvidas, mas o fato é que nesse texto nós podemos crer que Deus pode trazer mudanças radicais na nossa vida, na nossa situação, no nosso lar. E eu tenho visto isso acontecer muitas vezes. Teve um casal que uma vez me procurou, eles estavam brigando muito. Chegou até um momento em que, humanamente, eu olhei para eles e falei, esses não tem jeito não. Né? Olha que para o pastor desistir, né? Não é porque não estava fácil não. Mas olhei para eles e falei, esses dois aí não tem jeito. Como brigam por qualquer coisa, não se entendem, não procuram se entender, não cedem. E aí eu fui uma vez na casa deles, fiquei muito, mas muito entristecido com tudo o que vi. Orei por eles, os dois emburrados, né? Eles dizendo que iriam se separar, já não estavam com aliança. E aí, depois de um tempo, o rapaz me ligou, o esposo me ligou, disse, pastor, vem aqui em casa. Falei, pronto, de novo. Vou ter que ouvir de novo, vai ser um problema. Mas vou. E fui. Quando eu fui lá, para minha surpresa, ele estava com alianças novas. E ele disse assim para sua esposa, já tinha conversado com ela. Ele disse, pastor, eu quero que nesse momento o irmão faça a oração sobre as nossas alianças, porque nós queremos renovar o nosso casamento. Falei, é para já. Eu já peguei o texto rapidinho, falei, vou fazer antes que eles mudem de ideia. Né? E foi impressionante, porque a maneira como aconteceu foi muito bonita. Os dois se abraçaram, se beijaram. Né? Devia ter filmado, devia ter pedido para um fotógrafo filmar, né? Ou tirar as fotos. Mas o fato é que eles mudaram o relacionamento. Eles entenderam, os dois. Então eu creio num Deus que pode fazer mudanças radicais na nossa vida, como nós vimos nessa passagem. Creio também que Deus pode mudar a situação do nosso país, a despeito dos políticos, a despeito do que tem acontecido nos nossos dias, a despeito das disputas político-ideológicas. Eu creio. Creio no poder da oração. E creio no poder do arrependimento, porque é interessante, porque tudo estava acontecendo porque os reis eram idólatras, reis ruins, estavam envolvidos com os piores cultos que existiam naquela época, porque os cultos cananeus não eram cultos que nem o Egito, que eram ruins, nem cultos como a Mesopotâmia. No Egito você tem aqueles deuses, né, Horus, também deuses como Ísis, Osíris, uma idolatria terrível também, que as pessoas seguiam. Na Mesopotâmia, outra idolatria também, Tiamat, Nebo e vários outros deuses. Mas havia no culto cananeu com Baal, Astarote e outros, duas coisas que eram abomináveis para Deus. A prostituição cultual, que era muito comum entre os cananeus. Os sacerdotes, as sacerdotisas eram prostitutas. E o sacrifício de crianças. Então isso era abominável aos olhos do Senhor. Tanto é que essas nações cananeias foram reprovadas por Deus. E o rei de Israel se arrependeu. Se arrependeu de estar seguindo a idolatria. Ele, naquele momento, clamou a Deus. E o profeta veio até ele e disse: amanhã a situação vai mudar. Outro aspecto que nós vemos aqui nessa passagem. Enquanto no núcleo do poder está ali Eliseu, aquele general, o rei, ali conversando, Eliseu dizendo: vai acontecer isso. Num outro núcleo na história, lá entre os leprosos começam a conversar.
e dizendo: está feia a situação, está feia. Ninguém pode nos atender, porque a cidade está cercada. Como é que a gente vai se alimentar? Não tem o que comer. E um falando para o outro: está feia a coisa. A gente vai morrer, não vai ter jeito. A gente depende do pessoal da cidade. O pessoal da cidade não está dando conta. O que a gente faz? Então eles começam a conversar entre si. A lepra, nos tempos bíblicos, tinha um estigma cruel por causa do contágio. E até hoje, tem pessoas que têm um preconceito muito grande, aquele que é o anceniano. O leproso era considerado pecaminoso e deveria viver segregado da cidade. Na cabeça do pessoal, o pessoal acreditava: é leproso porque merece, é porque é pecador, o seu pai pecou, ou ele pecou. Então deixa ele longe da cidade, ele está sendo julgado por Deus. Infelizmente tem pessoas que acreditam nisso até hoje. Tem pessoas que, quando uma pessoa fica doente, começa a julgar o outro. E isso é pecado, hein? Isso é pecado. Roubou o carro: Deus está pesando a mão. Eu falo isso porque só de carro já furtaram 3 carros meus, né? Então haja pecado, viu? Haja pecado. Mas está doente, é pecado. Então, como se todos nós não fôssemos pecadores, como se todos nós não tivéssemos problemas. Mas o fato é que existe esse preconceito. E os 4 leprosos começaram ali, conversando. E eles pensaram: bom, a gente, se ficar aqui, a gente vai morrer. Se for na cidade, não tem comida, eles não vão deixar entrar, a gente vai morrer. E se a gente for no arraial dos Círios, eles são inimigos, a gente vai morrer. 3 grandes opções: morrer, morrer e morrer. Eram as escolhas. E nessa escolha deles, né, a gente poderia dizer: eles estão no beco sem saída. Como eles estão no beco sem saída, no beco sem saída, a gente não tem esperança. É aquela história, né, do sujeito que está amarrado numa corda. Em cima do precipício, se ele subir, tem um leão. Embaixo, na lagoa, tem um jacaré. Né? O que ele vai fazer? Né? Sobe, desce. E muitas vezes a gente está numa situação assim, uma situação complicada. Na parte financeira, acontece isso: eu pago a luz ou pago a água? Cortar. Eu vou pagar o cartão de crédito? Vou parcelar? Ou vou pagar, né, outra coisa qualquer? E essa situação muitas vezes se prolonga e fica numa situação difícil, porque no mês seguinte dobra, né, as despesas. E a gente fica ali: o que fazer? Né? Como sair dessa situação? Às vezes são situações no relacionamento, quando você está com seu esposo e com a sua esposa, você deseja que a situação melhore, mas parece que tudo que você fala provoca o outro. Né? Eu ouvi uma irmã que um dia estava reclamando, dizendo: pastor, eu tenho raiva da respiração dele. Eu falei: pelo amor de Deus, olha esse relacionamento, o sujeito está com raiva, ela está com raiva da respiração. E parece que a situação é insolúvel. Insolúvel, não tem jeito, não vai ter solução, porque a gente está no beco sem saída. São as opções de morte que muitas vezes acontecem na vida da gente. Eu me lembro que uma época parecia uma situação assim. Enfermidade nos meus familiares, meu pai, minha mãe. Foi uma sequência de enfermidades. Aí, a casa que a gente tinha comprado com muito custo, entrou na região de desapropriação. A gente comprou uma casa, por causa da Roberto Marinho, da Avenida Roberto Marinho, que ia prolongar até a Imigrantes, ia passar um túnel embaixo. Minha casa entrou na rota de desapropriação. Pelo amor de Deus,
Desapropriar. Desapropriar quer dizer que você vai receber um dinheiro muito menor daquele que você investiu. Eu fiquei pensando, vou morar onde? Né? Com o dinheiro que eu vou receber? E aí, algumas coisas começaram, né, a cercar. Parecia que eu estava num cerco. E aí, enquanto tudo estava acontecendo, né, e eu conversando com os meus amigos, pastores, sendo pastoreado, pastoreando também, abri o coração. E principalmente quando meu pai estava doente, eu disse para os pastores, vou confessar uma coisa para vocês. Eu acho que meu Pai Celestial não é tão bom para mim, não. Os outros pastores, que são pastores experientes, olharam para mim, falaram nada, porque sabia que primeiro era da boca para fora, que eu estava dizendo. E segundo, que estava dolorido. Eles apenas oraram por mim. E as coisas se acertaram. As coisas se acertaram. Meu pai foi para a glória celestial. E eu agradeço a Deus pela vida dele. Foi um exemplo para mim até o final. Em relação à desapropriação, mudou a rota. Mudou. Não vai desapropriar. A minha casa que ia ser desapropriada, que ia ter um valor muito menor, agora valorizou. Porque vai passar um metrô lá perto. Opa, coisa boa, né? Eu estava chorando, né? E agora, né, a coisa melhorou. E aí o que a gente pode perceber? Na vida da gente tem essas situações que parecem opções de morte. Mas nas piores situações, a gente deve optar justamente por aquela situação que nos traz esperança. Esperança. Foi o que aqueles homens fizeram. Todas as opções deles desembocavam na morte, porém nenhuma delas é igual. Eles optaram por aquela que era a mais ousada e trazia uma ponta de esperança. Nós não devemos entender as coisas de uma forma matemática, porque se a gente olhar matematicamente, digamos que as possibilidades de vida daqueles homens eram de 1%. Mas no reino de Deus e na vida espiritual, esse 1% Deus pode fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Se existe uma ponta de esperança em Deus, ela é potencializada para louvor da glória dele. Então é importante que a gente entenda isso. Porque Deus, de uma forma especial, estava movendo o coração daqueles homens para serem mensageiros da salvação. E eles foram. Imagine aqueles 4 leprosos, né, andando todos enfaixados, porque a lepra hoje ela é controlada, se controla o bacilo de Hansen, né, você tem vacina, você tem uma série de medicamentos. A pessoa, ela é uma pessoa normal. Se a lepra não evoluiu muito, ela vive normalmente. Mas naquela época, aqueles homens eram homens desfigurados. Eram homens todos enfaixados. Os 4 indo em direção ao arraial dos Círios. E o que nós podemos perceber? O que aconteceu com eles foi uma coisa impressionante, porque da miséria eles foram para a riqueza. Ao chegar ao arraial dos Círios, a surpresa daqueles que começaram a agir. Porque o que tinha acontecido? Deus tinha desbaratado o exército dos Círios. Eles ouviram um som, ficaram com medo, pensaram que era um exército que estava para cima deles, foram embora. Deixaram cavalos, deixaram suas posses, deixaram comida, deixaram ouro, deixaram os armamentos. Foi no meio da noite, no meio da madrugada. Eles pensaram só em dar o pé daquele lugar. E aí, imagine aqueles 4 leprosos entrando na primeira tenda, assim, meio ressabiado, aí vendo aquela comida ali. Eles foram para cima, meus irmãos. Eu imagino como foi. Comeram, né? Aproveitaram, pegaram aquele ouro, pegaram um monte de coisa, aí foram na outra tenda.
Possivelmente a tenda das pessoas mais de alta patente, que tinham mais coisas. Aí foram, comeram o que ninguém havia comido, né? Comeram do melhor. Pegaram aquelas roupas bonitas, tiraram os seus andrajos, se vestiram com elas. E foram, pegaram o tesouro e enterraram para depois pegar, né? Era o costume daquela época. Então esses homens se tornaram os homens mais ricos de Israel, porque o resto do povo estava lá na miséria. Eles se tornaram os mais ricos. E o que nós podemos perceber? Histórias de superação ocorrem mudando a situação de vulnerabilidade social de muitos. E aqui, né, como povo de Deus, como servo de Deus, nós acreditamos num Deus que pode tirar o sujeito do monturo, do lixo, e pode colocar num pedestal para que ele possa trabalhar em função da glória de Deus. Nós acreditamos nisso. E você pode olhar para a sua própria vida. Quantos momentos difíceis você passou e o que Deus tem feito na sua vida agora. E se você estiver num momento difícil, alimenta essa esperança de que as coisas vão mudar, de que a situação vai se tornar uma situação abençoada, porque nós cremos num Deus que pode realizar muito mais do que nós pedimos. O que nós podemos dizer é que basta muitas vezes agarrar a oportunidade que surge no meio da tragédia. A oportunidade que eles tinham era aquela, e eles agarraram. Um outro aspecto que nós vemos, da riqueza para a partilha. Homens que sabem o que é sofrer, puderam perceber a necessidade da partilha. Eles poderiam simplesmente dizer, olha, quer saber? Não vamos falar nada para ninguém, vamos viver por aqui mesmo, a gente vai comer o que tem aqui, o resto da nossa vida, miserável mesmo, e não vamos repartir com o povo da cidade, porque o povo da cidade nos tratou mal. Mas eles chegaram e disseram, não é bom o que a gente está fazendo, não. Uma hora eles também vão descobrir, e a gente vai ser julgado por não sermos pessoas bondosas que compartilham aquilo que recebem. E o que a gente pode perceber é que quando Deus nos abençoa, nós temos uma responsabilidade, que é a responsabilidade da partilha. As pessoas mais benevolentes não são as ricas, não são as pessoas da classe média, mas são as pessoas pobres. São os pobres que ajudam os pobres. Aliás, são os pobres que abençoam as igrejas. A gente pensa que são os ricos que são aqueles que são os grandes beneméritos das igrejas e tudo mais, mas não, é o povo pobre. É o povo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. É a oferta da viúva. E é o povo pobre que ajuda o outro pobre, porque ele sabe o que é passar fome. Ele sabe o que é ter uma barriga doendo. Ele sabe o que é ter que pegar uma farinha e misturar com água para dar para o filho. Pegar um caldinho, um restinho de feijão. Então, quando o outro pobre está passando dificuldade, ele se solidariza. Ele entende isso. O grande problema da gente, que não teve essa experiência da pobreza, que a gente viveu, máximo classe média baixa, sempre tivemos um teto sobre nós. Raramente a gente passou fome. Eu me lembro apenas um momento crítico em que não tinha o que comer dentro de casa. E mesmo assim, eu não passei fome, porque minha mãe passou fome para dar aquilo que ela tinha, para que eu me alimentasse. Mas isso por pouco tempo. Por pouco tempo. O pobre não. O pobre vive com isso sempre. Então, por isso, para o pobre é mais fácil ele olhar para um morador de rua. É mais fácil para ele do que nós. É mais fácil ele perceber uma pessoa que está sofrendo. Da mesma forma que a gente passa a entender o sofrimento do outro no hospital quando a gente fica doente. Quando a gente vai para uma UTI. Quando tem que fazer uma cirurgia.
aí a gente começa a ver a outra realidade. Uma realidade que até então está escondida para a gente. Mas o que esse texto nos ensina é que aquilo que a gente tem que partilhar. É claro que Deus tem nos dado para cuidado da nossa família, e a gente tem que cuidar. A gente tem que dar uma boa educação para os filhos. Aliás, a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho não é enchê-lo de bens, enchê-lo de coisas. Mas a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é você ensinar os valores da palavra de Deus e dar educação para ele. Que ele possa chegar na faculdade, na universidade. É a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho e pela sua filha. E o que a gente percebe aqui nessa questão da partilha é que eles recearam pela boa nova que não podia ser ocultada e ao mesmo tempo eles se tornaram os portadores das boas notícias de salvação. O Alan conta uma história de uma mulher que ela morava no Morro Carioca, uma senhora que não conseguia mais andar, e ela foi visitada por um grupo que estava evangelizando o morro. Chegaram lá em cima, entraram na casa dela, e ela ficou muito feliz de receber aqueles garotos, e aqueles meninos chegaram e disseram assim para ela: o que a gente pode fazer pela senhora? Aí a mulher chegou e disse: vocês podem fazer por mim? Comprar um sorvete. Puxa, se vocês comprassem um sorvete para mim, eu ia ficar muito feliz. E eles desceram o morro, lá embaixo, pegaram o sorvete, levaram o sorvete lá para cima. Imagine que sorvete que sobrou, né? Mas levaram o sorvete para aquela mulher começou a comer o sorvete, e ela chegou e disse: agora sim o reino de Deus chegou até mim. Porque o que ela precisava era um sorvetinho. Então a gente precisa ter essa capacidade de se apiedar dos outros. Algo semelhante ocorre com o pecador que aceita Cristo Jesus, porque aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como a mulher samaritana, foi e pregou para Samaria. O homem que foi liberto, o endemoniado gadareno, ficou junto com os seus, e muitos viram a libertação de Cristo na vida dele. Então, espiritualmente, também nós somos aqueles pobres, pecadores, que ouvimos a mensagem do Senhor. O Senhor nos limpou de toda a chaga e de toda a enfermidade nossa, e nós agora podemos pregar o Evangelho para todos. Aliás, da mesma forma que a gente tem que se preocupar com o material, a gente tem que ter essa preocupação, muito mais a gente deve se preocupar com o espiritual. Preguemos o Evangelho. Falemos de Cristo Jesus. Sejamos anunciadores das boas novas. Nós não estamos no emprego que estamos, não estamos na nossa vizinhança, que pudemos nos locar. Não estamos aqui nessa igreja à toa, estamos aqui porque nós estamos para servir, abençoar as pessoas, falar de Cristo para as outras pessoas. Esse é o nosso papel. E eu quero encerrar dizendo da riqueza para a condenação. O capitão da guarda é o anticlímax da história. Sua incapacidade de crer nas promessas de Deus o fez vítima do momento de libertação de seu povo. Ele viu, mas não pôde aproveitar, por simplesmente não ter crido. Porque acontece com algumas pessoas. Às vezes, em épocas da vida da gente, a gente diz: não creio mais, não consigo crer. Eu já vivi tanto tempo na igreja, vivi tanto tempo fazendo as coisas de Deus, que meu coração está meio duro, está empedrado. Mas esse tipo de atitude só piora a vida da gente. Só piora. Não crer é a morte. Se a gente não crê, os acontecimentos vão nos atropelar. Vão nos atropelar. Os problemas da vida vão nos atropelar, porque eles não vão deixar de existir se a gente não crer. Eles vão continuar ali. É necessário crer
manter viva a nossa esperança. Crer que em Jesus Cristo nós podemos ir adiante, para que quando a situação ocorrer, quando as coisas mudarem, a gente poder se alegrar e ao mesmo tempo testemunhar. Quantos são hoje atropelados pelas circunstâncias e perecem justamente pela falta de fé? Concluindo, como leprosos que vivem cercados pelo inimigo numa sina da morte, assim é a condição dos pecadores que não foram redimidos pelo Senhor Jesus. Espiritualmente, a expectativa de morte ronda os corações afastados de Deus. Que nós sejamos como pecadores agora redimidos, que levam as boas novas aos necessitados. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça nesse trabalho, que a gente saia daqui com um desejo mesmo de levar o Evangelho de Cristo. E mais, que a gente saia aqui com esperança. Dá para acertar. O meu casamento tem jeito. Minha vida econômica tem jeito. Meu trabalho tem jeito. O meu filho tem jeito. O meu ministério tem jeito. É importante que a gente veja essa luz de Deus em todos os momentos da nossa vida. Esse caminho, essa direção que Deus tem para nos dar. É importante não ficar abandonado, não ficar esperando a morte chegar, não esperando sempre o pior, porque tem época da vida da gente que parece que a gente só vai ter momentos difíceis, e a gente fica com medo de viver o dia seguinte, porque diz, o que vai acontecer amanhã? Será que vai ser pior? Será que as coisas vão piorar? Não, é hora de levantar e dizer, sabe de uma coisa, eu vou enfrentar. Eu tenho uma espécie de símbolo. Sexta-feira de manhã, eu enfrentava uma classe que era a sexta C. A sexta C era terrível. A sexta C era o conjunto de todos os alunos delinquentes da série. Aliás, escolhidos a dedo. Porque antes os professores olhavam os alunos e falavam, vamos separar as classes. E os professores diziam, vamos fazer uma classe que é a classe que não tem jeito. Isso é uma coisa deplorável, isso é uma coisa absurda, que em algumas escolas ainda existem. Mas colocaram todos aqueles que, aos olhos dos professores, não tinham mais jeito. Então, ia na sexta A, na sexta B, a sexta D, a sexta E, uma maravilha, fluía direitinho a matéria, falava sobre todo o conteúdo de história para essas classes. Mas sexta-feira, de manhã, quando tinha que enfrentar a sexta C, já dava um negócio assim. Falei, meu Deus do céu. Aquilo era um flagelo. Aquele momento era um momento de desespero. Não tinha negociação. Aquela garotada não te deixava dar aula. E aquilo angustiava. Então, em alguns momentos, eu pensava, não vou não. Vou depois, vou faltar. Não é possível, não vou conseguir dar aula para essa garotada. Teve um dia que me angustiou tanto, que em vez de ir para a classe de aula, eu fui lá para o posto de saúde medir a pressão. Não vou aguentar. Estava com palpitação já. E quando eu penso na sexta C, e é interessante porque hoje, quando eu vejo esses meninos grandes, alguns adultos, um dia uma menina que era da sexta C me encontrou, falou, professor, você foi o meu melhor professor. Eu falei, como? Eu não conseguia dar aula. E a menina chegou e disse assim, professor, hoje eu estou trabalhando, professor, eu quero te agradecer pelo teu empenho e tudo mais. Eu falei, meu Deus, meu empenho? Eu quase ia morrendo para essa sala. E aí depois, quando eu tive um encontro com essa menina, para mim, a sexta C é um símbolo. Quando eu tenho que enfrentar alguma coisa complicada, eu falei, eu vou enfrentar. É a sexta C. Eu vou enfrentar.
porque eu sei que de alguma forma Deus vai agir nessa situação. E age, e age. Grande parte dos alunos da sexta C sobreviveram, né? E os professores também. Vamos ficar em pé? Vou pedir ao pessoal do louvor que vem aqui à frente.